Muita paz aos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Nova Era, no Vale do Jiquiriçá. Muito boa noite, o nosso querido amigo Zé Alberto, Roberto, Celso, a todos os colaboradores desta conceituada instituição espírita. Muito boa noite também aos nossos internautas, que sempre está presente nos programas transmitidos pelo canal Nova Era. Nós vamos tecer alguns comentários neste sábado à noite do livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro, Pensamento e Vida, é um convite às profundas reflexões sobre o pensamento. E vejamos bem o que Emmanuel, logo na introdução e no primeiro capítulo, nos apresenta. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscitável de ser adaptado às necessidades da Terra. Essa foi uma pergunta que Chico Xavier formulou a Emmanuel, e Emmanuel responde dessa forma. Algumas páginas que falseiam ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembremos-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossa escola de regeneração entre a morte e o renascimento. Aqui, Emmanuel vai nos dizer que é uma cartilha, é uma bússola de orientação para aqueles que vão reencarnar. Qual é as diretrizes de segurança que podemos ter como referência para a nossa condução quando estivermos estagiando no veículo físico? Então, este livro, ele tem essa proposta. Mais adiante, no terceiro parágrafo, vejamos bem o que Emmanuel nos diz. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instalar a cor e a forma, a beleza e o perfume, que tudo isso exala do pensamento, do ser, da consciência do ser espiritual encarnado na Terra. Eis aqui, portanto, vai afirmar Emmanuel, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Boa noite, Ana Carolina. Muita paz, minha irmã. Estamos aqui apresentando o estudo para o canal Nova Era. Seja bem-vindo, minha irmã. Pensamento e vida, vai dizer Emmanuel, chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda
uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, enquanto nós estamos encarcerados no veículo físico, não é? Temporariamente, o pensamento ele procura ir se modificando, evoluindo. Dr. Sérgio Felipe, em uma das suas conferências, ele citou uma frase que eu tive cuidado de anotar. A evolução espiritual amplia a consciência, levando-nos ao conhecimento, sabedoria e à plenitude para a felicidade. Então, essa afirmação de Dr. Sérgio Felipe em dizer que a evolução espiritual vai ampliando o nosso estado de consciência. O autoconhecimento lhe leva à sabedoria, que, por sua vez, lhe conduz à plenitude, que, por sua vez, da plenitude, você tem um estado de êxtase, de percepção da felicidade plena, que é a felicidade do estado do espírito, do ser, a consciência plena em estado de felicidade nos leva a ter essa consciência de que você está no seu processo de transformação. Então, Dr. Sérgio Felipe, ele vai dizer o seguinte: essa evolução faz a gente pensar, minha amiga Carolina, como estaremos a nossa consciência daqui a milhões de anos? Como estará a nossa consciência? O nível de felicidade da humanidade, como estará? Ela certamente se modificará. Na medida que a nossa consciência se amplia, buscando sabedoria, plenitude e felicidade, o mundo vai se intelectualizando, a matéria vai se intelectualizando, vai se modificando à medida em que a consciência do homem espiritual na Terra vai se modificar. Então, é exatamente essas reflexões que Emmanuel nos apresenta na introdução e no primeiro capítulo. Neste primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, ele fala sobre o espelho da vida. Esse pensamento, ele é uma grande antena parabólica. Vamos dizer que é o telescópio James Webb, apontando para os confins do universo. Olha o que Emmanuel nos posiciona com essa questão da mente, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz, ou seja, esse pensamento ergue-se a Deus, não é? Sob a égide do Cristo, sob a orientação do Cristo. Então, na medida que você amplia a sua consciência, ela vai espelhando, vai identificando com a consciência do Criador. E aí, Emmanuel diz o seguinte, no próximo parágrafo: nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre
as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso a retratar a glória divina. Então, há uma caminhada nessa evolução da consciência do ser espiritual, dos seres mais primitivos, não é? Ele também está no seu processo de transição, de transmutação, de evolução. A consciência de todas as formas de vida rudimentar dentro do nosso orbe terrestre, como na psicosfera espiritual do nosso orbe terrestre, ele está no seu estado de ampliação de consciência, por mais rudimentar que aquela espécie primitiva seja. Então, tudo está no bojo do Criador em evolução. Então, quando ele diz assim, não é? Estudando-a de nossa posição espiritual, da visão dos espíritos, né? Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-los como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, Emmanuel, nesse terceiro parágrafo, ele vai dizer que da posição em que eles se encontram, né, que achamos entre uma consciência mais ampliada da animalidade para a angelitude. Nessa linha do tempo, nessa evolução entre animalidade e angelitude, já passaram milhões e milhões de anos, como ainda irá passar, irá ocorrer. Há um capítulo de um filme, não é? Jornada nas Estrelas. Não é? Eu, pessoalmente, sou fã de Jornada nas Estrelas. Foi publicado um episódio 26, na primeira temporada, em 1969. Eu sempre fui fã de Jornada nas Estrelas. E é um capítulo deste filme, desta série, chamado Missão Misericórdia, Organianos. Vejamos bem o que é que ele diz aqui, né? Os organianos, né? É uma raça que habita o planeta Orgânia, não é? Os Klingons invadem este planeta. Os terráqueos, na pessoa do Capitão Kirk e Capitão Spock, também vai a este planeta, não é? E os organianos, neste planeta, têm um encontro com o Capitão Kirk, Capitão Spock e os Klingons, não é? Os Klingons, não é? Ele, na pessoa de Kron, que é do planeta Klingon, que invade o planeta dos organianos. E vejamos bem o diálogo, aonde é que eu vou fazer uma ligação entre a evolução do pensamento, o espelho da vida, a evolução da consciência do ser espiritual. Olha o que os organianos dizem. Não haverá batalha entre vocês, porque os Klingons estavam guerreando com os terráqueos. Como eu estou aqui, olha o que os organianos dizem. Como eu estou aqui, eu estou na terra natal do Império Klingon e na terra natal da sua federação, Capitão Kirk. Eu vou dar um fim nessa guerra insana, ao menos que ambos os lados concordem parar com essa hostilidade. Ou seja, os organianos se dirigem para Kirk, Capitão Kirk, e para o Kron do planeta Klingon, que era para eles pararem com essa guerra.
e que, simultaneamente, ele estava ao mesmo tempo nos dois planetas. Isso só ocorre quando o espírito já atingiu uma plenitude de ter a sua unicidade, de estar simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo. Aí ele diz assim, que eu achei muito interessante, não é? Spock diz assim: os organianos levaram milhões de anos na evolução para o que são. Então, Spock vai dizer, né, que os organianos atingiram um estado de consciência elevado, a sua consciência não mais pertence, não está atrelado, preso a um corpo físico. E olha o que os organianos responderam: a mera presença de seres como vocês é intensamente dolorosa para nós. Milhões de anos atrás, éramos humanos como vocês, mas nos desenvolvemos além da necessidade de um corpo físico. O que você vê é apenas a aparência. Nós não temos mais um corpo físico, porque o espelho da nossa consciência evoluiu a tal ponto que não necessitamos estarmos atrelados a um veículo físico, a um corpo físico. Depois dessa explicação desses seres organianos, né, que se apresentava com um corpo físico semelhante ao nosso, que na realidade era apenas aparência, olha o que o Spock responde: fascinante, pura energia, puro pensamento, totalmente incorpóreo. Né? Não há vida como a conhecemos. Ou seja, Spock diz o que eles viram era apenas uma consciência, uma energia consciente se manifestando transitoriamente em um corpo físico para manter contato com os terrestres, com o planeta Klingon e com o planeta Terra. E aí Kirk diz assim, sim, mas e esse planeta onde os organianos estavam vivendo, né? E ele diz assim, os campos, as cidades, as construções desse planeta em que vocês estão. E aí Spock responde, convencionalismo, eu diria inúteis aos organianos, criados para visitantes como nós mesmos, para termos como ponto de referência convencional. Então, o planeta, as moradias, as vestimentas que ele tinham, os objetos, era apenas um ponto de convencionalismo para que ele tivesse contato com raça inferior igual à nossa, que ainda vai levar milhões de anos para ampliar o espelho da tua consciência, porque o pensamento ele é ele é o arquiteto que vai moldando, modificando à medida que você vai evoluindo na linha do tempo, que foi o caso dos organianos, não é? Então, o Klingon, o Kron, ele pergunta, mas isso é possível? Da gente estar nesse planeta com vendo, tendo contato com os organianos em um corpo físico, as residências? E a Spock, olha o que Spock responde. Eu estou tentando fazer uma ligação, Ana Carolina, com o livro Pensamento e Vida. Você é o que você pensa. Vai dizer Buda, somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então Spock responde: nós vimos com os nossos próprios olhos. Eu diria que os organianos estão para nós na escala da evolução, assim como nós estamos para a ameba. O que Emmanuel diz aqui? Não é? Que nós
estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-los como sendo campo de nossa consciência desperta. Ou seja, minha amiga Ana Carolina, que está nos acompanhando aqui ao vivo, não é? Essa resposta que Spock está nos dando quer dizer que entre animalidade e angelitude existe milhões de anos de evolução. É o que ocorreu com essa raça de organianos. Nós vimos com os nossos próprios olhos, eu diria que os organianos estão para nós na escala da evolução, assim como nós estamos para a ameba. Ou seja, nós ainda somos uma raça em evolução, uma espécie inferior que ainda pratica guerras, destrói os irmãos em humanidade. Guerras, armas nucleares, drones destruindo, matando crianças. 40 mil seres humanos morreram na guerra da faixa de Gaza com Israel. E praticamente a maioria dessas 40 mil almas que deixaram a Terra eram de mulheres, jovens e crianças. Eu vi recentemente uma reportagem de uma emissora Al Jazeera que uma criança perguntou à mãe, uma criança de menos de 10 anos, Carolina, perguntou: mamãe, cadê a minha perna? Mamãe, cadê a minha perna? Essa criança perdeu a perna porque houve um bombardeio próximo à sua residência e ele ficou esmagado debaixo dos escombros. Para salvar a criança, os médicos tiveram que amputar a perna da criança sem anestesia. E quando a mãe apresentou uma perna mecânica, a criança respondeu: mamãe, eu quero a minha perna. Eu não quero essa perna mecânica. Aonde está a minha perna? Os traumas psicológicos que ficam. Então, nosso planeta ainda é um planeta de provas e de misérias humanas, de egoísmo humano, até chegar ao nível dessa raça que é apresentado nesse filme de ficção, Carol, Jornada nas Estrelas. E olha que foi publicado em 1969, há 54 anos atrás. Esse episódio falava da evolução de outros seres que habitam outros mundos muito mais evoluídos do que o nosso. Então, Spock continua dizendo, né? Capitão, eles levaram milhões de anos para que nós mesmos... Capitão, eles levaram milhões de anos para que, então, nós mesmos, os deuses, não nascem da noite para o dia. Os deuses não nascem da noite para o dia. O ser não se torna pura luz, consciência divina, de uma hora para outra. Leva-se milhões de anos. É exatamente isso que Emmanuel está dizendo no livro Pensamento e Vida, e que eu tentei fazer uma relação com esse episódio que foi ao ar em 1969. Aí ele vai dizer, mano, definindo-a por espelho da vida, o pensamento que é manipulado pela consciência do ser espiritual, não é? Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo, refazendo, para acrisolar e sublimar. O mais interessante nesse episódio, Carol, é que Capitão Kirk, Capitão Spock, pega na arma
Kron e os seus soldados pegam na arma, e quando eles iam atirar entre si, tirar a vida entre eles, não é? Os organianos, usando a sua consciência, aumenta a temperatura das armas e eles não conseguem pegar em arma nenhuma. Tudo que ele pega está com a temperatura elevada. Capitão Kirk entra em contato com a Enterprise e a Enterprise diz: capitão, nossos lasers estão paralisados. Tudo que pegamos está com a temperatura alterada. E Kron liga para a sua nave espacial, que está ao derredor do planeta Orgânia, e Kron também diz: olha, está tudo parado. Ou seja, esses seres atingiram uma alta evolução da tua consciência, que eles manipulam pela consciência deles, né, a alteração da substância que compõe a matéria. É o que André Luiz vai nos apresentar no livro Evolução em Dois Mundos, e que André Luiz chama os espíritos co-criador em plano maior. Então, esses organianos se encaixam perfeitamente nesse capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Os espíritos que estão na posição de ser co-criador em plano maior, não é? São espíritos que já se tornaram espíritos puros, que não têm ego, não pensa na maldade, não pensa em coisas negativas. Então, minha amiga Ana, um dia chegaremos lá. Era o que eu comentava hoje. Eu fui a uma rede de supermercado com a colega da empresa. Ela foi comprar bacon para fazer uma feijoada. Eu fui com ela, Ana. E quando eu cheguei na seção de bacon, esses negócios, né? Ela pediu um pedaço de bacon suíno, eu vi lá na etiqueta, bacon suíno. E ela disse: James, isso é para temperar uma feijoada. Eu fiquei olhando, e disse assim, né? E o rapaz que estava atendendo ficou me olhando, e eu disse assim: Ana, um dia a humanidade atingirá um nível de evolução que nós não mais vamos matar os animais. Ele parou e disse uma frase: só Deus é que sabe do tempo em que isso vai ocorrer. Eu percebi que ele era evangélico, mas ele não entendeu a profundidade do que eu dizia. Que um dia, quando nós nos tornarmos de um mundo de provas, sairmos de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, nós não vamos mais matar os nossos irmãos inferiores e comê-los. É o que nós fazemos. Ainda é uma raça inferior em evolução que mata os seus próprios irmãos que estão em evolução. Não é? Recentemente, foi publicado no livro Cidades Espirituais, de Luiz Rivas, e nesse livro aqui, ó, nesse caderno, Cidades Espirituais, há um capítulo que fala sobre colônias espirituais exclusivamente dedicada aos animais que estão em evolução. É muito interessante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui achei. Recanto dos Animais, Rancho Alegre. A colônia Recanto dos Animais teve sua primeira localização sobre a região amazônica, onde podia contar com o auxílio dos espíritos da floresta. Com o passar do tempo, o local foi renomeado para Rancho Alegre e agora situa-se na região do Mato Grosso, onde há a energia animal suficiente para mantê-lo em funcionamento. É uma colônia espiritual onde os espíritos mais evoluídos trabalham com esses animais que também estão em evolução.
tudo tem consciência. Os pássaros têm uma pineal. Essa pineal é que conduz os pássaros que migram de uma região para outra região. Então, a nossa pineal, como vai dizer André Luiz, também está em evolução. Então, é isso que Emmanuel está dizendo, que o espelho da vida ele vai se ampliando, vai iluminando, refletindo a consciência divina no momento em que você vai saindo de uma consciência de sono profundo para um despertar de uma consciência maior. E aí, já concluindo, ele diz assim: em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão das suas ações mentais. O reflexo esboça a emotividade. Então, é o reflexo que vai reverberar na emotividade. O reflexo é a movimentação, Ana Carolina, da sua atitude, da movimentação do teu pensamento. Como o Buda muito bem afirmou, e eu gosto de citar essa frase: o mundo é o que nós pensamos. O teu corpo físico reflete os padrões mentais que você produz. Então, aí ele diz assim: a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, ou seja, a tua ideia que vai determinar a tua ação, a tua atitude, a tua vontade. Então, são as palavras que movem essas ações. E aí ele diz assim: em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obterativas ou alavancas libertadoras da existência, que é o teu pensamento. Então, você, muitas das vezes, é carcereiro de você mesmo. Você cria a sua própria prisão com o tipo de manifestação mental que você plasma. O céu e o inferno é um estado de consciência que você estabelece para si mesmo. O inferno e o céu está dentro da tua consciência, criado e plasmado por você mesmo. Você é juiz de você mesmo. Você é atraído para as regiões espirituais de acordo com o tipo de pensamento que você está emanando. E aí, ele vai concluindo, né? Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Isso é muito interessante, Ana, que você repete os padrões comportamentais das pessoas em que você está convivendo naquele momento. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Nós estamos dentro de um círculo, de um movimento, desta sociedade líquida, e que tudo que reverbera na sociedade reflete sobre você. E aí ele conclui, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Olha aqui que interessante. Meu amigo, meus amigos Celso, Roberto e Zé Alberto. Respiramos no mundo das imagens que projetamos
e recebemos. Então você respira o que você produz, as imagens que você produz. E aí ele vai concluindo, Emmanuel, por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Olha que interessante essa conclusão. O reflexo do teu pensamento, né, mora no alicerce da vida. E onde é o alicerce da vida? A tua consciência. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. O espelho da vida, consciência é o espelho da vida. E reflita na tua consciência, no teu pensamento, a consciência do Criador, deste arquiteto divino. Portanto, essas são as nossas reflexões da introdução deste livro brilhante, Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus ilumine as nossas consciências, despertando-nos para um mundo novo, para o mundo das bem-aventuranças. Muita paz, boa noite a todos. Muita paz, nossa digníssima irmã Ana Carolina.